Recentemente, com a polêmica apresentada pelo curta-metragem Salve o Ralph, muitas pessoas ficaram comovidas sobre como os coelhos são usados para fazer testes em seus corpos, para testar vários tipos de cosméticos em geral. E como prometi no vídeo sobre o coelho Ralph, que para quem não viu, vou deixar o link na descrição, hoje vamos ver experiências cruéis feitas em animais. Conheça seus medos. The Mask. E antes de começar, para quem está participando da caça aos tesouros do Mask, esse é o último vídeo, então fiquem atentos. E eu vou estar esperando agora lá no Insta, para a primeira pessoa que me mandar o código completo e te entregar a última peça. Uma boa sorte para todos e agora curtam o vídeo. Harry Harlow, a experiência do apego. Harry Harlow foi um psicólogo americano da Universidade de Wisconsin e durante a década de 1960 começou a estudar a teoria do apego e a privação materna. Para isso, ele conduziu um experimento com macacos rhesus, que para os padrões éticos atuais seriam inviáveis devido à crueldade envolvida. O que Harry fez foi basicamente separar alguns bebês macacos de suas mães e observar como os filhotes se comportavam sem uma entidade materna. Mas o cientista não se conformou apenas observando essa situação. Ele teve a ideia de introduzir no experimento um elemento surpresa, para saber o que realmente os bebês macacos queriam nessa fase. Esse elemento surpresa eram duas escolhas. A primeira era uma tentativa de uma réplica de uma mãe da sua espécie, apenas para contato físico, para que possam abraçar e se sentirem protegidos. A segunda escolha era um aparelho metálico, frio e sem detalhes, mas que estava instalado seu alimento, nesse caso o leite. O psicólogo então colocou em gaiolas esses filhotes inocentes, junto com os dois elementos, onde uma era apenas uma armação de arame com uma garrafa cheia de leite, e o outro era uma figura semelhante a um macaco adulto, coberto com lã macia. Ambos os objetos representavam ser a sua mãe, só que de maneira diferente. E a conclusão do experimento mostrou que os filhotes se apegavam às mães de pelúcia, mesmo não dando nada de comida. Em alguns casos, os filhotes acabaram falecendo de fome, mesmo a comida estar do seu lado. Esse apego à mãe fictícia mostrou que o vínculo entre mães e bebês é mais importante do que a própria comida. E é claro que durante esse experimento, os macaquinhos passaram por vários testes de susto e corriam com medo, abraçando sua mãe artificial, e às vezes tirando do local a boneca e deixando o filhote sozinho, que logo apresentaram um comportamento de desespero e tristeza, procurando pela mãe artificial. E quando colocaram a boneca de volta, corriam desesperadamente para abraçar ela, e só assim ficaram tranquilos. E se quiser ver o vídeo do experimento, vou deixar o link na descrição. O experimento de Seligman, o desamparo aprendido. O psicólogo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, em 1965, junto com sua equipe, decidiram usar cachorros para realizar o teste. Então, colocaram um cachorro dentro de uma caixa, que era separada em dois lados por uma barreira baixa, como podem ver aqui na imagem. O estudo foi dividido em duas fases, com 3 condições experimentais diferentes, e com diferentes grupos de cães. Na primeira fase, o cão do primeiro grupo ficou em uma caixa onde foram dados pequenos choques elétricos em seus pés, mas ele poderia parar o choque, encostando o focinho em um botão, mas precisava passar a pequena barreira. A do segundo grupo ficou em outra caixa, e nele não havia nada para cancelar os choques, mesmo o cachorro atravessando a barreira. E o cão do terceiro grupo não sofreu nada. Já na segunda fase do experimento, os mesmos cachorros foram retirados de suas caixas, para mais tarde colocarem de volta para o experimento. E como era o esperado, os cachorros que conseguiram descobrir o botão para cancelar os choques, pularam a barreira e foram até o botão mais rápido, porque aprenderam a se livrar da dor. Mas por outro lado, os cachorros que não tinham encontrado nenhuma solução para cancelar o choque, nem tentaram pular a barreira, apenas ficaram sofrendo, parados e chorando, porque aprenderam que não haviam chances de se livrar dos choques. E é assim que é tratado o desamparo aprendido, quando alguém passa por vários tipos de dores físicas ou emocionais e tentam encontrar alguma solução, mas não conseguem, acabam aprendendo a viver com ela. E obviamente os seres humanos também passam por isso. Quando alguém é exposto repetidamente em situações dolorosas e emocionais, como baixo moral, baixa autoestima e problemas do cotidiano, com o tempo podem desenvolver sentimentos de insegurança e passividade, tendo grande dificuldade para encontrar uma solução, já que aprenderam que não podem solucionar seus problemas e acabam aceitando tudo.
e com o tempo podendo se tornar uma possível depressão. Mas isso é um tema delicado e muito mais profundo. O experimento da cadelinha Laika. Durante a Guerra Fria, que aconteceu entre 1947 a 1989, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, onde a única guerra era disputar quem tinha as melhores armas, tecnologias e surgindo também a corrida espacial. E como de costume, vários animais foram testados. E durante 1948 a 1961, 48 cachorros, 15 macacos e 2 coelhos foram os pioneiros para fazer experimentos que levariam a descobrir o sonho impossível da época, chegar ao espaço. Mas 27 desses animais acabaram não resistindo e morrendo de acidentes imprevistos durante os testes. Mas em 1957 decidiram enviar um animal que os cientistas já esperavam a sua morte, a cadelinha Laika. Laika era uma cachorrinha de rua e ficava em Moscou, na Rússia, mas que logo foi capturada por cientistas para fazer parte da missão Sputnik 2 e se tornou o primeiro animal terrestre a viajar no espaço. Laika ficou em uma cabine pressurizada, com espaço apenas para se deitar e ficar de pé. Sua comida também estava de fácil acesso. A ideia era liberar uma porção de ração envenenada para que Laika morresse sem nenhum tipo de dor, em um momento determinado da missão. Mas o compartimento com essa ração falhou e não se abriu devido a falhas técnicas. E infelizmente não resistiu ao superaquecimento do módulo e acabou sendo praticamente cozinhada viva e morrendo poucas horas depois do lançamento. Mas essa informação foi divulgada apenas 45 anos depois, em 2002. Até então, os cientistas responsáveis da missão alegavam que Laika havia sobrevivido por semanas e não apenas horas, e que ela havia conseguido comer a ração envenenada e ter morrido de uma forma indolor. Mas a pressão pública, e acredito que também a consciência dos responsáveis, fizeram com que contassem a verdade. Até hoje, alguns especialistas comentam que o experimento com a Laika não ajudou em praticamente nada nas descobertas, e outros teorizam que foi proposital e que fizeram isso apenas para ver quanto seu corpo duraria. Mas mesmo sendo cruel, Laika foi o início de uma revolução em defesa aos animais, e foi até homenageada, e que ajudou a crescer esse movimento. Teste em coelhos e ratos de laboratório. Esses testes ainda acontecem e é um dos mais comuns. São aplicados nos coelhos produtos químicos em seus olhos, já que têm olhos grandes e são fáceis de manusear. E depois observam se tem alguma reação colateral ou não. Também raspam sua pele e colocam produtos para ver se tem alguma reação alérgica ou não. E tudo isso sem nenhum tipo de sedativo e tornando o processo doloroso para esses animais. Lembrando que eu vou deixar um card aqui no vídeo ou um link na descrição sobre esse vídeo exclusivo dos testes em coelhos que o Salve Ralph nos mostrou. Os ratos são mais utilizados em pesquisa de vacinas, onde injetam todo tipo de doenças para estudar as reações e testar algum tratamento. Claro que não é só isso, também são usados para muitas outras coisas, mas esse seria o principal. Todos esses testes cruéis em animais, querendo ou não, foram para o benefício da humanidade. Alguns nem tanto, mas agora testes para alimentar o capricho do ser humano, aí já é demais, né? Mas enfim, quais destas experiências mais te chocou? Me responda nos comentários. Adoraria saber sua opinião. E se quiser ver a parte 2 desse vídeo, basta dar o seu like e um comentário que gostou. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.